Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ativação profética com Miqueias Castrezzi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shalom! Shalom para você, onde você estiver, a hora que você estiver me assistindo, que o Eterno seja abundantemente glorificado através da sua vida, através da nossa vida, que o céu poderosamente nos abençoe e conecte você a uma realidade poderosa do Deus vivo. Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, o ciclo da Parashá, o ciclo da Torá. Estamos aí começando um novo livro, o livro de Bamidbar, o livro de Números. Estamos aí na Parashá de número 34, Bamidbar, ou seja, no deserto. E eu quero falar nesses próximos 40 minutos para você edificar a tua vida, edificar teu coração, conectar a sua essência à realidade da Torá. Estamos aqui mais uma vez glorificando o nome de Hashem e nos conectando à realidade do Deus vivo. Vou colocar alguns VTs para nós nos prepararmos. Enquanto isso, você conecta aí mais pessoas a essa palavra e abundantemente o céu vai nos transformar, o céu vai nos conectar à existência plena da nossa alma, da nossa vida, tá bom? Então vamos lá.
vai chamando mais pessoas, que eu quero colocar alguns VTs aqui para que nós venhamos a nos preparar agora sobre isso. Então, preste atenção neste aqui. Curso Parashá, estudando a Torá. No Monte Sinai, o Eterno nos entregou a Torá, que significa direção. Ela foi transmitida de geração em geração, sem falhar, até os dias de hoje. Toda semana, acessamos a energia semanal de cada porção, cada Parashá da Torá, e assim nossa alma é elevada diariamente. Ela é dividida em 5 partes, 5 livros, que por sua vez são divididas em porções, as Parashiot que transmitem instruções, um roteiro completo de como devemos agir neste mundo, de acordo com o próprio autor, o Criador do Universo. Ao descobrir mais da Torá, você encontrará algo que o fará olhar o mundo e as pessoas de forma diferente, e se conectará com a fonte, uma inspiração permanente para viver uma vida mais significativa. Viver Torá é viver os tempos de Yeshua HaMashiach, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Torá, significando instrução, apontamento, lei, contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moshe para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. As 5 partes que constituem a Torá são nomeadas de acordo com a primeira palavra de seu texto, e são assim chamadas Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, seguido de Shemot, Êxodo, e depois vem Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Temos 2 cursos estudando cada Parashá. Curso Parashá. Abordamos a totalidade das características de toda a porção. Curso Parashá Yeshua Revelado, onde descobrimos mais do nosso Messias em cada porção, em cada Parashá da Torá. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Escola Hineni, a plataforma de ensino do Ministério Beit Ahavá. Somos uma escola apostólica e profética, desenvolvendo a consciência do reino de Deus no plano terra, preparando ministérios, ativando profetas dimensionais e filhos apostólicos. Hineni é a verbalização do eis-me aqui, dos filhos que estão prontos e preparados para seguirem no propósito eterno, descobrindo o desenho original das suas almas e caminhando para a realização do chamado do Pai. Todo dia estamos preparando a terra para o reino do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Acesse a plataforma online de ensino e faça nossos cursos e seja também membro do canal do YouTube, para ter acesso aos vídeos das aulas exclusivas. Hineni. E seja um... Nós somos o Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, e desde o ano 2008, estamos gerando o ambiente celestial do Pai, construindo as realidades espirituais que transformam vidas e restauram gerações. Assim como Neemias, estamos preparando o caminho do Messias e restaurando os muros do reino do Eterno nesse plano terra. Estamos no desafio de adquirir e construir nossa base própria, uma casa apostólica e profética, restaurando a Torá do Eterno, confessando Yeshua HaMashiach, anunciando as boas novas no caminho da Teshuvá, que desenvolve a elevação da consciência espiritual, restaurando as gerações de profetas dimensionais, ativando ministérios e filhos espirituais, através da espiritualidade e o Ahavá, o amor genuíno do Eterno. Seja mais um conosco, seja um patrocinador voluntário para a materialização e construção dessa casa espiritual. Continuamos a desenvolver o reino do Messias Yeshua na terra. Envie sua oferta através das chaves Pix no vídeo ou entre em contato conosco para mais informações. Que o Eterno retribua cada oferta voluntária
e abençoe cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, shalom, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Aleluia, Baruch Hashem, bendito seja o nome do nosso Messias. É isso, nós estamos então caminhando nesta semana, estamos acessando este lugar onde você e eu nos conectamos a esta paraxá de número 34, paraxá Bamidbar. Você vê aí na tela como isso constrói a sua vida, a sua história. E eu quero, junto com você, caminhar nessa palavra de revelação. Então, vou colocar aqui já para você. Estamos estudando nesta semana, então, esta paraxá de número 34, no deserto, Bamidbar. Começamos um livro novo, né? Como você viu aí no vídeo, temos outros cursos das Parashot, cursos que estão aí privado na escola, então você precisa ir lá na plataforma da escola, ser membro do canal também do YouTube para você ter acesso aos vídeos. E as referências dessa paraxá que nós estamos estudando esta semana estão aí na tela, tá certo? Então vamos lá, eu quero conectar você a esta existência, a esta realidade, e para começarmos, né? Você vê, eu não vou ler aqui. Aliás, deixa eu ver se o microfone está tudo ok. Peraí, vamos lá. Acredito que está tudo ok. Então vamos, olha só, gente. Se você for ler essa paraxá, você vai ver que as primeiras conexões, olha só, verso 4, Bamidbar, números 1, 4, diz assim, leve com vocês, né, o Eterno falando com Moshe aqui, leve com vocês de cada tribo o cabeça do clã. Estes são os homens que irão com vocês. De Reuven, Elitzur, o filho de Shideor, e aí descreve todas as tribos, né? Eu não vou ler aqui, porque você já está estudando, você já viu os outros vídeos. O que eu quero chamar a atenção aqui nesta paraxá sobe aí a hashtag no chat. O primeiro momento é o privilégio de servir. Nós precisamos observar, hashtag o privilégio de servir. Nós precisamos observar o quanto e como é que o Eterno nos chamou para servi-lo. Nós devemos olhar essa paraxá e aprender o quanto nós somos privilegiados em sermos chamados para servir a Hashem. Nós não temos outra coisa de maior privilégio, de maior honra, de maior esplendor do que senão a servir o Rei dos Reis. Diante de um mundo onde as pessoas estão escolhendo todas as outras coisas, as pessoas estão escolhendo as suas más inclinações, as pessoas estão escolhendo os seus prazeres pessoais, as pessoas estão escolhendo os tempos e as coisas furtivas, as pessoas estão escolhendo sonhos, projetos pessoais, as pessoas estão escolhendo desejos pessoais, as pessoas estão escolhendo
viver a sua vida, nós temos que olhar aqui e observar nessa paraxá que o Eterno escolhe pessoas. O Eterno chama pessoas, né? Muitos são os escolhidos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, não é isso que Yeshua disse? Isto está relacionado a nós, eu e você, olharmos diante dessa palavra e entendermos. Nós somos chamados para servir o Eterno? Obviamente que todos fomos chamados para servir o Eterno. Você acha, você aí que é baterista, você aí que é violinista, você aí que é pregador, você aí que tem dom, seja ele qual for, de cura, de milagres, você acha que o Eterno te levantou apenas para isso? Não. Você acha que estava faltando baterista no céu, então o Eterno chamou você como baterista. Você acha que está faltando pregador no céu, então o Eterno chamou você como pregador. Não, queridos. Você acha que está faltando apóstolos, profetas, pastores, está faltando... E aí o Eterno chamou você para isso? Não. O Eterno nos chamou para servi-lo. O Eterno desenhou a minha e a sua alma para que nós fôssemos servidores, para que nós nos conectássemos a Ele através da adoração, através da conexão de adoração, para que as nossas almas o encontrassem novamente. Diferente daquelas almas que adoraram o bezerro de ouro. Nós não adoramos os bezerros de ouro. Nós não adoramos as idolatrias. Não. Nós fomos chamados, olha só, porque nós temos o privilégio de servir, porque nós fomos chamados para transmitir a palavra, para transmitir a vida, para transmitir a realidade do Deus vivo através da nossa vida, para transmitir um nível de consciência elevado através da nossa vida. O Eterno chamou os levitas, o Eterno colocou os levitas, o que hoje vamos chamar aí dos sacerdotes, daqueles homens que foram colocados e têm um chamado eclesiástico. O Eterno chamou estes homens, os levitas, para fazer a conexão. É isto que essa paraxá está mostrando aqui, reunindo os cabeças, reunindo os sacerdotes, estabelecendo os chefes de tribo, estabelecendo, aí você vai ver, os chefes de tribos, os homens, estabelecendo, olha, por exemplo, capítulo 1, verso 47. Os leviins, ou seja, os levitas, de acordo com o clã paterno, não foram contados no censo. Olha só, todas as tribos foram contadas, mas os levitas não foram contados. Por quê? Olha só. Pois Adonai disse a Moshe, não inclua o clã de Levi quando fizer o censo do povo de Israel. Está tendo uma contagem aqui. Em vez disso, encarregue os leviim, ou seja, os levitas, de cuidar do tabernáculo do testemunho, de seus utensílios e de tudo que lhe diz respeito. Eles devem transportar o tabernáculo e todo o seu equipamento, servir nele e acampar à sua volta. Olha só. Quando o tabernáculo seguir adiante, os leviins deverão desmontá-lo e armá-lo no novo lugar. Qualquer outra pessoa que tentar realizar essa tarefa será executada. O restante de Israel deverá acampar grupo por grupo, cada homem com seu estandarte. No entanto, os leviins devem acampar à volta do tabernáculo do testemunho, para que a ira não recaia sobre a assembleia do povo de Israel. Os leviins serão encarregados do tabernáculo do testemunho. Amados, nós temos que ter a consciência de qual é a nossa bandeira, de qual é o nosso estandarte. Cada tribo que foi separada, cada sacerdote de tribo, cada casa, cada tenda, cada tribo, cada grupo representa um nível espiritual do corpo do Mashiach, do corpo de Israel. Mas os sacerdotes, os levitas, não foram contados nesse censo. Por quê? Porque eles
foram chamados para transmitir a presença de Hashem ao povo. Os levitas foram chamados para barrar, para paralisar a luz de Deus sobre as pessoas. E o que é paralisar a luz de Deus sobre as pessoas? Fazer uma barreira, ser um filtro, ser uma peneira das coisas espirituais à vida das pessoas. Este é o grande problema, que quando Yeshua vem e nos salva, nos religa ao primeiro Adão, Yeshua, como um nível de consciência que nos estabelece como um novo padrão e um novo comportamento espiritual em salvação, Yeshua diz muito bem, os apóstolos dizem muito bem, que nós fomos feitos reis e sacerdotes através do Mashiach. Isso significa que nós fomos reestruturados, reorganizados, reestabelecidos como reis e sacerdotes no Messias. Mas isso também não nos faz únicos e exclusivistas. Isso nos faz entender que, se somos estabelecidos nele novamente, qual é a nossa bandeira? Qual é o nosso estandarte? Qual é o mapeamento profético da minha alma? Você, que mês que você nasceu? Que dia que você nasceu? Qual é a bandeira? Qual é o mazal que você carrega? Qual é a sorte que você carrega? Então, nós falamos isso nos meses, nas aulas e nas ministrações dos meses bíblicos. Qual é o mazal? Qual é a bênção que você carrega? Quando nós entendermos isso, nós não vamos brigar, nós não vamos nos colocar na posição das quais nós não fomos chamados. Então, os levitas, olha só, vou ler mais uma vez. Quando o tabernáculo, eles devem transpor o tabernáculo, montar, desmontar, transpor o tabernáculo e acampar ao seu redor. Quando o tabernáculo seguir diante, eles devem desmontá-lo e montá-lo. E qualquer pessoa que realizar essa tarefa será executada. Olha só, no entanto, os levitas, devem acampar à volta do tabernáculo do testemunho, para que a ira não recaia sobre a assembleia do povo de Deus, do povo de Israel. Eu quero que você preste atenção nisso. Há um privilégio em sermos chamados a servir. E hoje, devido ao espírito de competição, a um espírito marxista, a um espírito de separação, um espírito separatista, esse espírito faz com que as pessoas pensem que elas podem fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Eu não fui chamado para fazer tudo. Eu fui chamado como um sacerdote, como um levita, estou aplicando aqui a esta paraxá, eu fui chamado como um líder eclesiástico, eu fui chamado como um profeta, como um apóstolo, como um rabi, eu fui chamado como um mestre. Para quê? Para que a luz seja sobre a sua vida que me ouve, sobre a sua vida que anda conosco debaixo desse fluxo da Merkabah, desse fluxo da nuvem espiritual. Eu fui chamado para que eu seja um filtro desta luz, tanto positiva como um filtro da luz que vem com grandes revelações e podem fazer a ira cair sobre as pessoas. Então, quando nós entendemos isso, olha, o meu irmão ali é um pastor, ele está filtrando a palavra de Deus para mim. Olha, meu irmão ali é um adorador, ele está filtrando a adoração para que ela chegue à minha vida. Isso não exclui, de forma nenhuma, a sua responsabilidade e o seu nível de consciência, a autoridade estabelecida sobre você como rei e sacerdotes neste Olã, como restaurado no Messias. Mas isso coloca sobre mim e sobre você a responsabilidade de entender, nós fomos chamados privilegiados a servir. E se fomos chamados e privilegiados a servir, qual é o meu lugar de serviço? Qual é o meu lugar de avodá? Qual é o meu lugar? Falamos aqui semanas passadas sobre avodá, sobre o serviço. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você
acessar essa ministração. Ou se não, coloca aí no YouTube, Avodá, ela está liberada. Avodá. Então, qual é o lugar que eu fui chamado para servir? Qual foi o lugar que eu fui chamado para estabelecer um serviço? Observe o que eu quero falar com você. Enquanto isso, vai curtindo e compartilhando mais esse vídeo para mais pessoas. Eu quero falar algumas coisas dos levitas aqui para você. Observe isso. Olha só. Dessa forma, vamos listar algumas coisas. Não tem imagem aqui, então preste atenção. Vamos listar algumas coisas dos levitas. Olha, os levitas foram separados. O que é ser separado como um levita? Ser separado como um levita é sair. Para quem faz o curso já fez, está fazendo, faz, e a gente sempre está falando sobre a árvore da vida. O que é ser separado? Ser separado não é ser escolhido como melhor. Ser separado é entender o grau de elevação que você viveu, saindo de Malkut para Biná. Esta é a separação dos levitas. É sair do nível de matéria e acessar o nível de doação. Os levitas são aqueles que não recebem para si, eles recebem para ativar, para impartir os demais. Então, se nós estamos causando separações, facções, ódio, ira, angústias, medo nas pessoas, se nós estamos desenvolvendo um espírito de facção sobre qualquer mentalidade, nós não somos separados, nós não somos levitas, nós somos destruidores da casa de Adonai. Mas quando os levitas estão ao redor do Mishkan, ao redor do tabernáculo, isto faz com que a ira seja filtrada. E o que é ira? A ira não é só uma coisa negativa. A luz divina é tão forte, a luz que chegava lá na Arca da Aliança era tão forte que o sacerdote, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote que tem um grau de elevação exaltado, um grau de elevação muito alto, ele poderia morrer mediante aquela luz. Então esta luz não pode ser alcançada por todos. E é por isso que tem o sumo sacerdote, os levitas, para que esses níveis de luz sejam filtrados para chegar até as pessoas, para chegar até o povo. Então, os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote era separado para este grau de elevação chegar às pessoas. Então, quando nós estamos desconectados da luz, nós estamos desconectados dos levitas, dos sacerdotes. Observe, os levitas não possuem terra. Por que eles não receberam terras? Por quê? Porque o lote, a terra, a vida, o campo de produção deles é o próprio Eterno. É o próprio Mishkan, é o próprio tabernáculo. Então cada tribo recebeu a sua terra e qual era a responsabilidade dos levitas? Estarem ao redor da glória de Hashem para servir todas as outras tribos. E as outras tribos trazer os seus dízimos, as suas ofertas, trazer as suas oferendas, trazer as suas primícias. Para quê? Para que a tribo de Levi, os levitas, fossem servidos. Então é uma troca espiritual entre servir e dar honra. Agora olha só, os levitas foram chamados para servir, ajudar a desenvolver as demais tribos. E principalmente os levitas foram chamados para desenvolver e ajudar os sacerdotes, aqueles que estavam diretamente à luz do Eterno. Então, quando nós entendemos isso e vemos isso aqui, este povo sendo chamado para servir, nós nos colocamos nesse momento e entendemos que nós fomos anexados à força superior. Observe, os levitas tinham lá o papel de montar, separar, reunir o Mishkan, seguir todas as ordens de separação, de montagem, de levar o Mishkan para lá e para cá. E isto fala de eles foram chamados, anexados, aportados a uma força espiritual.
Quando nós tocamos naquilo que é do eterno, nós tocamos naquilo que é espiritual. E nós, os demais, não podemos tocar, não podemos retirar esta presença sobre os levitas, sobre aqueles que foram chamados para ser sacerdotes diante de Hashem. Estes homens e mulheres estão para educar o povo, educar as tribos, para que assim possa as tribos estarem conectadas à luz do Eterno. Então, esse negócio de que nós não precisamos de liderança, esse negócio de que nós não precisamos de pastor, esse negócio está relacionado a um nível muito, como eu posso dizer, está relacionado a um nível de muito cuidado de interpretação. Por quê? A unção que me ensina é a unção que me faz estar conectado ao todo. Então, a palavra diz, né? Você não precisará de ninguém te ensinando porque a unção te ensina. Que unção é esta? A unção que você acha que caiu do céu sobre você e tudo te fez capaz? Não. A unção de estarmos conectados à fonte. Então, se estivermos conectados à fonte, se estivermos conectados no Messias, debaixo de honra, debaixo de entender conexões espirituais, se estivermos conectados em uma família espiritual, quando estamos conectados nessa casa espiritual, quando estamos fluindo debaixo de honra e de serviço, aí a própria unção nos ensina. Porque a unção vai vir como um fluxo. A unção, ela não desrespeita a autoridade. De forma nenhuma. Todo desrespeito a uma autoridade, ela é contrária à sua própria elevação espiritual. Por isso que o Eterno coloca filtros de luz. Por isso que o Eterno levanta sacerdotes, levitas, cabeças de autoridade para serem filtros de luz. Para que essa luz? Para que esses filtros de luz? Para que alcancemos a terra prometida. E para alcançarmos a terra prometida, nós precisamos entender algumas coisas. Que coisas são essas que nós precisamos entender? Primeiro, vou ler aqui algumas coisas. Depois todo esse material vai estar escrito no final de todo o ciclo da Parashá, tá bom? Olha, primeira coisa que nós precisamos entender. Israel, o corpo todo, representa a nossa alma. Então a nossa alma, a existência da nossa alma precisa sair do deserto e nos conectar à terra prometida. E isso, conectar à terra prometida, é o quê? Pega isso aí. Pega isso aqui como revelação. Conectar à terra prometida é descobrir a essência da nossa espiritualidade no eterno. Conectar a nossa vida, sair do deserto e conectar a nossa vida à terra prometida é conectar a nossa vida, destravando a nossa vida das religiões, da Matrix, desconectar a nossa vida das crenças limitantes, desconectar a nossa vida das frequências, das vibrações limitantes que estão acima das crenças limitantes e aí nos tornarmos espirituais, aí nos tornarmos alma espiritual, como Israel estava sendo proposto, como que o Eterno estava propondo isso para Israel diante dessa realidade. Outra coisa, o deserto é o processo da cura e da restauração. Eles estão sendo chamados a caminhar no deserto, mas não cada um no seu trajeto, mas em um único trajeto, em uma única direção. Para onde? Se Israel é a alma da essência do todo, se o deserto é o processo de cura, estamos caminhando para onde, amados? Estamos caminhando para a terra prometida. O que é a terra prometida? A terra representa o desejo da nossa vida, o desejo da Neshama. Não é o desejo físico, não é o desejo humano, mas é o desejo da alma. Então, a terra prometida,
A terra prometida foi dada a quem? O desejo da nossa existência foi dado a quem? Foi dado a Israel. O que é Israel? Israel, em uma expressão bem direta, Israel é aquele que tem direito a Deus. Aquele que é um príncipe de Deus. Então, a nossa alma, a nossa existência está saindo para o deserto. Está saindo, Bar Midbar, no deserto. Está saindo para o deserto. Para descobrir a cura e um processo de restauração do quê? Dos nossos desejos, da terra. E que terra é essa? A terra de Israel. A terra que o Senhor nos dará por direito, por terra de Israel. O desejo, a terra por direito. Tá pegando isso? O direito, a terra que é por direito. Nós estamos caminhando para isso. Então, tudo isso aqui demonstra que se nós tivermos os nossos desejos corrigidos, o que é desejo? Habitação. O que é desejo? Estabelecimento. Ok? Eu estou falando desejo em níveis de consciência. O que são desejos? Os desejos são a terra, a conquista. Então, como é que nós vamos conquistar a terra prometida? Quando os nossos desejos forem corrigidos. Que desejos são esses? Retirar a ira, o ódio, a angústia, os traumas. Quando todos esses desejos forem corrigidos, nós não vamos nos expor a uma programação caída, a uma programação que nos deturpa do propósito divino. E aí onde entra as 12 tribos. Por que é que você está vendo aqui que o Eterno pediu, olha só, para que Moisés levantasse um líder de cada tribo. Por quê? Observe. Porque cada tribo representa uma parte do nosso ego. Você sabia disso? Cada tribo de Israel, as tribos, elas representam uma parte do todo. Eu represento uma parte do todo, você representa uma parte do todo, e juntos, alinhados no Pai, nós vamos nos conectar a eles, a essência de Israel. Juntos, no amor, no Ahavá, conectados e restaurando, observando as qualidades de cada um das tribos. As tribos representam a qualidade interna. As tribos representam aqui, você está vendo as tribos sendo chamadas, porque o Eterno está desenhando em Moisés, como líder, o Eterno está desenhando a qualidade de cada um desse Israel. O Moisés representa, observa isso que eu vou ler para você. Moisés representa o nosso estado de elevação, que morre, pois venceu e superou os desejos humanos e colocou Israel nos seus desejos corrigidos. O que é vencer o caminho espiritual? Sobe aí, hashtag caminho espiritual. E eu te falo sobre isso. O que é vencer no caminho espiritual? Vencer no caminho espiritual é ver em Moisés, ver em Moshe, o quanto ele corrigiu e você se permitiu ser corrigido nos seus desejos, nas suas qualidades internas, ok? E sendo redefinido, redesenhado nas suas qualidades internas, você acessou um estado de elevação. E por acessar um estado de elevação, você se tornou um com o todo. Você estava andando no deserto com o Mishkan, o tabernáculo. Se andarmos no deserto longe do tabernáculo, significa que o nosso avanço espiritual não ocorreu. Vamos traduzir mais uma vez? Se você anda no deserto, sai no deserto da vida, estabelecendo os seus próprios desejos, significa que você está longe do fluxo da sua família espiritual. Você está longe da Merkabah. Você está longe do lugar posicionado da qual você foi chamado para estar. E se estamos longe disso, ao invés de nós termos um progresso espiritual, nós vamos ter um atraso espiritual. Não adianta você ser bem-sucedido aonde você não foi chamado para ser bem-sucedido.
se nós fomos chamados e recebemos o privilégio de servir em um nível X, não será no nível Z ou W, Y, que nós vamos estabelecer progresso. É por isso que, entendendo cada tribo com o seu estandarte, entendendo cada tribo com o seu estabelecimento espiritual, entendemos ali o quanto montar e desmontar o Mishkan é um nível de autoridade que foi conferida aos levitas. E nós devemos nos conectar aos levitas para estar conectados aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Este caminho de autoridade faz com que todo um corpo seja estabelecido, faz com que todo um corpo seja desenhado sobre nós. Eu estou falando de coisas elevadas aqui. Eu estou falando de coisas que nos conectam a uma essência absoluta em Hashem. Então vamos lá, eu quero relembrar você de alguns detalhes importantes, de alguns insights, tá? Lembrando, na descrição do vídeo tem outros links de outras ministrações acerca dessa paraxá, mais detalhada acerca de toda a sua realidade, né? Então vamos lá, eu quero relembrar você aqui de alguns pontos importantes sobre ainda sobre essa paraxá. Vamos lá. Olha então vamos fazer um jogo rápido aqui. O que representa as 12 tribos? As 12 tribos representam a nossa vontade de receber, que deve ser corrigida. Pegou isso? As 12 tribos, como falei agora de pouco, representam toda a nossa vontade de ser corrigida. Essa paraxá também fala do lugar santo, o lugar santíssimo, o santo dos santos. E o que representa o santo dos santos, olha só, representa um estado aonde nós saímos da fisicalidade, saímos de um grau baixo de entendimento, saímos de um nível baixo de consciência e nos conectamos lá na árvore da vida, nos conectamos a Binah. Nós saímos de Malkut aqui embaixo e nos conectamos a um nível espiritual elevado de Binah. E por que os levitas foram chamados a este lugar? Porque os reis e sacerdotes, depois da ascensão do nosso Messias Yeshua, fomos chamados a estar no Santo dos Santos, né? Tem aquela canção. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Por quê? Porque quando você sai de um nível baixo de luz, de escuridão, e você volta a acessar o nível de luz revelada, você sai de Malkut, falando de árvore da vida, você sai de Malkut e conecta a Binah. E quando isso ocorre, pau, você explode o seu nível de consciência. E esse nível de consciência não te permitirá voltar atrás, a não ser que você decaia, como diz a expressão, a não ser que você volte ao vômito. Voltar ao vômito é isso, voltar é decair no seu nível de consciência, no seu nível de luz. E as trevas, o espírito das trevas, trabalha arduamente para nos desconectar da luz. Então, outra coisa, por que foi formado um exército? Foi formado um exército aqui das 12 tribos. Para quê? Porque este exército representa a força da coletividade. Este exército representa a força da coletividade. Representa a força do todo. Mas que força é esta? Esta força está coordenada por um homem, por um pastor, por um homem, por um profeta chamado Moshe. Esta força está sendo canalizada, está sendo operalizada através de Moshe. Então, a força das tribos, a força de cada um de nós, a força da nossa mente espiritual canaliza, potencializa a direção do cabeça.
canaliza, potencializa a direção em Moshe. Cada tribo tinha que ter uma bandeira, né? Então vamos lá. O que representa as bandeiras das tribos? As bandeiras das tribos representam a coletividade na sua particularidade. Então cada bandeira, ele representa uma qualidade, uma partezinha do todo. Então cada bandeira, cada insígnia, traz na essência o que aquele grupo representa. E aquele grupo representa um todo sendo construído. Então, cada tribo precisa, cada homem precisava conectar a essência do seu chamamento, a essência da sua, a essência do seu propósito, mas tudo isso não para viver única e exclusivamente separados, mas para viver no coletivo, para estabelecer uma força coletiva. E ali, o tabernáculo estava montado. Os levitas estavam ao redor do tabernáculo. O que representa o Mishkan? O que representa o lugar espiritual? O que representa o lugar aonde a glória descia? O tabernáculo, então, representa o lugar aonde eu corrijo as minhas vontades. Eu corrijo as minhas qualidades. Eu corrijo vou usar essa expressão, as minhas vontades. E que vontades são essas? Eu corrijo a vontade de receber apenas para receber. E corrigindo isso, eu aprendo a receber para doar. Então, eu falei disso em outras aulas, em outras ministrações, mas aqueles que possuem acesso ao Mishkan, ao tabernáculo, são aqueles que tiveram as suas vontades corrigidas. Em outras expressões, corrigir a nossa vontade e andar no tabernáculo, estar dentro do tabernáculo, é estar na nuvem, é estar no jardim, é estar na Merkabah, é estar conectado ao manto de Moshe, é estar conectado a um fluxo espiritual. Por quê? Porque ali eu fui corrigido espiritualmente. Ali eu fui estabelecido e as minhas vontades de recepção apenas para recepção foram corrigidas. Eu não recebo mais para apenas usufruir delas, mas eu recebo para doar. É exatamente este contexto que nós devemos observar aqui. Nós não recebemos, nós estamos no centro da vontade de Deus, não quando nós somos iracundos, quando nós somos quando agimos debaixo de facção, quando separamos, quando nos conectamos a uma essência separatista. Mas nós somos um com o todo. Nós estamos no centro da vontade de Deus quando recebemos para doar, ou seja, quando somamos e somatizamos aquilo que temos para ofertar, para conectar a ofertar ao próximo. Por isso, eu comecei dizendo que esta é uma paraxá que nos ensina sobre o privilégio de servir. Nessa paraxá também nós vemos os levitas. Quem são os levitas? Os que ajudam os sacerdotes, os que coordenam os homens. Olha só, o que são os levitas? Coordenam os homens para alcançar a essência da vida sagrada, da vida espiritual. Quando você se desconecta dos levitas, quando você se desconecta do lugar aonde você foi chamado para para equilibrar, não é essa palavra, chamado para alinhar a sua vida sagrada. A sua alma foi, por mais que você seja o que for aqui nessa terra, seja lá qual for o seu comportamento aqui, o seu posicionamento aqui nessa terra, a sua alma, ela precisa encontrar esta parte sagrada, essa vida espiritual.
E aí, esta vida espiritual, este alinhamento espiritual foi chamado para viver este alinhamento no deserto. E o que é o deserto, mais uma vez? O deserto é a vontade de receber que deve ser corrigida. O deserto representa aonde a nossa alma está aprendendo a corrigir os processos de vontades e desejos para que nós possamos encontrar o quê? Saímos do deserto para onde? Saímos do deserto para a destruição? Não, saímos ao deserto para a terra prometida. E como falei aqui atrás, em alguns minutos, o que é a terra prometida? O desejo corrigido, o alinhamento perfeito, a harmonia, aonde ali nos tornamos um com o Pai, aonde ali nos tornamos um com o Eterno. E se nos tornamos um com o Eterno, como é que nós vamos desenvolver? Observe isso. Como é que desenvolvemos esse caminho no deserto? Como é? Como é que desenvolvemos o caminho no deserto? Através dos acampamentos. Olha, e a gente vai finalizando com esta palavra. Como é que o povo foi organizado, alinhado para a terra prometida? Vivendo em acampamentos. Vamos definir isso? Acampamentos são as fases, vou com calma com você. Acampamentos são as fases, paradas, tempos e contratempos, ok? Que o céu estabelece para vivermos níveis de ascensão à luz divina. Lembra daquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Hashem. Isso são os acampamentos. Isso são as fases. Isso são as paradas, né? Isso são os estágios. Isso são os ciclos, como você quiser chamar. Isso são as estruturas temporais que nós vivemos para alcançar o desejo corrigido, para alcançar a terra prometida. Sobe a hashtag aí. A terra prometida é o meu desejo corrigido. Vamos subir essa hashtag? Hashtag a terra prometida é o meu desejo corrigido. Sobe aí. O que é o desejo corrigido então? A minha própria vida, a minha própria existência, as próprias fases, ciclos e tempos espirituais que o Eterno me coloca e me aloca para eu poder observar, para eu poder me conectar, para eu poder acessar a realidade que me foi desenhada na alma, na essência da alma, no acordo de alma que eu tenho com o céu. Então, estes ciclos, estas paradas, estas fases, essas conexões vão me levar ao desejo corrigido. Vamos profetizar então? Vamos profetizar assim. Sobe a hashtag aí. Hashtag os meus ciclos me transformam em terra prometida. Sobe essa hashtag. Hashtag os meus ciclos me transformam em terra prometida. E para finalizar, outra profecia. Profecia aí, vamos subir essa profecia junto. Hashtag o meu desejo é corrigido. Aleluia. Vamos subir essa hashtag aí para que a gente finalize esse tempo. Estamos nesta paraxá. Paraxá no deserto. Está aí na tela. Paraxá no deserto. E estas foram as conexões que eu quero trazer como revelação para você neste dia. Nesta preparação, nessa finalização dessa semana, deste ciclo da Torá. Qual for o tempo que você esteja me ouvindo? Qual foi e é o tempo que você esteja ouvindo essa palavra? Que esta palavra abundantemente conecte você a uma realidade poderosa, a uma realidade abundante, a uma realidade extraordinária, a uma realidade que te leve ao deserto, mas não te leve ao deserto, vamos lá, não te leve ao deserto para você se tornar um ser perdido, não, mas te leve ao deserto para que você tenha as suas conexões corrigidas, para que você tenha as suas
qualidades reestabelecidas no Messias. Que o Eterno abundantemente, olha só, quero colocar aqui, que o Eterno, olha só, olha aí na tela, que o Eterno te leve a adentrar essa semana, a entender essa semana como um lugar revelador, transformador, multiplicador da sua existência. E que esta existência faça com que Bar Midbar seja um lugar abundante, seja um lugar desbravador da existência do teu ser. É isto que, com todo o meu desejo corrigido, com toda a minha kavaná, eu desejo e profetizo sobre você. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Aleluia, Baruch Hashem por isso, Baruch Hashem pela sua vida. Estamos aqui há quase 1 hora ministrando a palavra do Eterno. Que então você se prepare, que você receba essa palavra, receba isto como ativação profética sobre a tua vida e continuamos ministrando a palavra do Deus vivo, tá certo? Curta e compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas, se conecte à existência do ciclo da Torá. E nós estamos ativando abundantemente toda a nossa história. Vai subir alguns VTs, como você pode nos ajudar a construir tudo isso neste Malkehut, nesta realidade, neste Olam. Eu te encontro no próximo vídeo. Não esqueça, curte e compartilha agora este vídeo para conectar e para trazer mais pessoas à essência do Todo-Poderoso. Eu te vejo no próximo vídeo. Shalom! Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Shalom, shalom. Nós somos o Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni e desde o ano 2008 estamos gerando o ambiente celestial do Pai, construindo as realidades espirituais que transformam vidas e restauram gerações. Assim como Neemias, estamos preparando o caminho do Messias e restaurando os muros do reino do Eterno nesse plano terra. Estamos no desafio de adquirir e construir nossa base própria, uma casa apostólica e profética, restaurando a Torá do Eterno, confessando Yeshua HaMashiach, anunciando as boas novas no caminho da Teshuvá, que desenvolve a elevação da consciência espiritual, restaurando as gerações de profetas dimensionais, ativando ministérios e filhos espirituais, através da espiritualidade e o Ahavá, o amor genuíno do Eterno. Seja mais um conosco
seja um patrocinador voluntário para a materialização e construção dessa casa espiritual. Continuamos a desenvolver o reino do Messias Yeshua na Terra. Envie sua oferta através das chaves Pix no vídeo ou entre em contato conosco para mais informações. Que o Eterno retribua cada oferta voluntária e abençoe cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo à Escola Hineni, a plataforma de ensino do Ministério Beit Ahavá. Somos uma escola apostólica e profética, desenvolvendo a consciência do reino de Deus no plano terra, preparando ministérios, ativando profetas dimensionais e filhos apostólicos. Hineni é a verbalização do eis-me aqui, dos filhos que estão prontos e preparados para seguirem no propósito eterno, descobrindo o desenho original das suas almas e caminhando para a realização do chamado do Pai. Todo dia estamos preparando a terra para o reino do nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Acesse a plataforma online de ensino e faça nossos cursos e seja também membro do canal do YouTube, para ter acesso aos vídeos das aulas exclusivas. Hineni. E sejam conosco. Vamos juntos estabelecendo a espiritualidade da Torá, Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Shalom, shalom. A você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom.